projeto Advocacy Academy, ele pretende criar aqui grupos de jovens com e sem deficiência, portanto que sejam de facto aqui ativistas um bocadinho pelas questões relacionadas com os direitos humanos. Aliás, esta candidatura, este projeto surgiu precisamente dessa necessidade de que os jovens se tornassem um bocadinho mais ativistas, tivessem voz e que também conhecessem um bocadinho aquilo que são os seus direitos, mas também os seus deveres, não é? E pudessem agir também em função destas causas e da defesa pelos direitos das pessoas com deficiência. E é nesse sentido então que surgiu aqui a questão do Advocacy Academy, desta academia pela advocacia, não é? Surge muitas vezes ou pode surgir, não é, esta confusão porque este termo de facto está em inglês, mas o nosso grande objetivo e quando o projeto foi pensado foi neste sentido de ok, vamos formar jovens, vamos juntar jovens para que eles possam ficar empoderados, para que saibam mais sobre estas questões, sobre o que são os direitos humanos, de que forma é que eu posso agir, de que forma é que eu posso ter uma voz, não é? Porque nós todos temos uma voz e a nossa voz pode ser ouvida e foi um bocadinho nesse sentido e nesse contexto que foi surgindo aqui esta ideia para este projeto. Sempre gostei muito de causas e de ajudar pessoas que tenham alguma diferença. E acho que eu me interessei por isso, e aí eu aceitei, comecei a fazer parte do projeto. Comigo também foi assim, perguntaram se queríamos, eu e mais o grupo de pessoas onde eu estava, se queríamos participar, e eu me interessei bastante, deram um curso para jovens ativistas, e acho que é muito a minha cara, o que tem a ver comigo, acho que seria muito bom informar e no final ter um certificado daquilo, participar de todas as sessões. Então comecei a participar, só faltei em uma, porque eu fui para um acampamento e eu tive em todas e gostei bastante. E foi isso. Também foi a mesma experiência, foi-me apresentado e eu decidi participar. Também interessei-me mais para expandir o conhecimento, porque eu não tinha muito conhecimento sobre essa área. Eu achei bastante importante, porque pelo menos eu sinto que em toda a minha vida escutista, e já são alguns anos, nunca vi uma atividade assim que desse, que o seu alvo fosse introduzir esse tema de acordo com as pessoas com limitações e deficiências. E tendo já passado pelo nosso grupo ainda um número considerável de pessoas que se enquadravam nessa categoria, acho que foi importante participarmos nessa atividade. E foi curioso porque na altura quando surgiu o projeto nós tínhamos no Inovar já um grupo de jovens que estava a iniciar, um grupo de jovens também pelos direitos humanos e quando surgiu a ideia deste projeto eles foram os primeiros de facto a dizer eu quero participar, eu quero envolver-me também neste projeto e de facto o grupo que nós temos no Inovar era constituído essencialmente por jovens autistas na altura porque estava também ainda muito no início e eles foram de facto os primeiros a dizer eu quero participar, eu também me quero envolver neste projeto. A ideia nunca era criar ou focar só nas pessoas com deficiência, não é? Portanto, e com enfoque especial no autismo. Era que de facto tivéssemos um grupo de jovens com e sem deficiência, portanto, que representassem de facto a diversidade humana, não é? E que eles pudessem em conjunto agir por estas causas. E é muito curioso porque no desenvolver e no decorrer do projeto tivemos a oportunidade de ter aqui algumas sessões presenciais, não é, nestas formações e quando eles foram convidados, lá está, grupos de jovens com e sem deficiência a pensarem de que forma não é que eles poderiam contribuir para que o mundo se tornasse mais aberto à diversidade, em conjunto eles chegaram a uma série de conclusões e tiveram a oportunidade de criar aqui umas pequenas campanhas, uns pequenos cartazes e portanto foi sempre em conjunto, foi sempre com os dois grupos que nós trabalhamos e é dessa forma também achamos que deve ser o trabalho feito. O projeto Advocacy Academy conta aqui com alguns parceiros, portanto temos também aqui como parceiros do projeto a ADU, portanto a Associação de Defesa dos Direitos Humanos de Portugal, temos também a Câmara Municipal de Palmela, o INR, portanto o Instituto Nacional para a Reabilitação, e também a Associação de Escuteiros de Portugal e foi também a partir desta parceria que estabelecemos com a AEP que conseguimos também canalizar e ter muitos jovens connosco. Além destes parceiros portugueses, temos também a Iceland Human Rights Center, portanto que é uma associação islandesa que desde o início também tem trabalhado muito connosco neste projeto, sobretudo a nível da consultoria, porque eles também têm um longo trabalho que foram desenvolvendo na Islândia e portanto temos trabalhado também sempre neste consórcio de uma forma muito colaborativa. Mas como dizia, portanto de facto com a AEP houve aqui esta possibilidade de podermos contactar com os jovens, porque de facto eles já têm aqui uma série
de jovens com faixas também muito diferentes, e foi também através dessa parceria que conseguimos captar também alguns jovens para frequentar as nossas formações e criar aqui então este grupo que tem vindo a adensar-se, não é? A ficar cada vez maior. Eu acho que a minha experiência foi muito positiva. Eu me surpreendi muito por conta do jeito que eles abordavam. Eu acreditava que seria algo mais teórico e não, foi bem didático. Tiveram diversas pessoas para falar dos assuntos, o que era muito legal. Sempre apareciam pessoas novas. E eu acho que o jeito que eles abordaram foi um jeito muito inclusivo para que todo mundo conseguisse entender bem, sabe? Não foi algo difícil de participar, não foi algo maçante. Acho que foi muito bom. Sim, comigo também foi o mesmo. Eu pensei que fosse uma coisa bem mais teórica, mas a gente envolveu bastante a prática nos trabalhos. Tivemos também bastante contato com as pessoas portadores do autismo e tudo mais, que foi, assim, uma forma maior, assim, da gente abrir o nosso conhecimento perante ao que eles estavam lá nos ensinando e tudo mais. E eu acho que foi boa a forma que eles tentaram passar para nós, tudo que eles sabiam e tudo mais, foi um jeito correto, no meu ver, de nos ensinar. Eu queria acrescentar que eu gostei mais assim, da maneira que eles decidiram abordar, porque faz diferença estarmos a ver alguém a falar sobre uma experiência de outra pessoa do que é diferente de ouvir a pessoa mesma a dar os seus relatos da sua própria vida. Isso é muito mais interessante, é muito mais real. Eu acho que o futuro tem tendência a melhorar, visto que nós, pelo menos acho que a minha geração e as que vêm a seguir, cresceram muito já com a noção de como é que é ser com essas limitações e isso tudo, aprendemos como é que eles se sentem. Também não é assim meio que um tema tabu, não sei se bem se foi muito, se alguma vez foi, mas sinto que era muito natural falarmos sobre isso, então penso que o futuro seja umas grandes hipóteses de melhorar. Um dos grandes objetivos deste projeto passava de facto aqui por esta sensibilização sobre aquilo, não só que são os direitos, como os deveres, como esta questão de tornar as pessoas ativistas, e de forma indireta há aqui também uma abrangência para as próprias famílias, não é? Portanto, há uma avaliação externa que é realizada pelo IED, portanto, pelo Instituto de Estudos Sociais e Económicos, e eles fizeram todo este acompanhamento daquilo que era o projeto. Na prática, portanto, de que forma é que o projeto se concretizou? Foi essencialmente por duas fases. Portanto, numa primeira fase, nós tivemos um curso piloto. Portanto, esse curso piloto foi muito importante para que nós percebêssemos onde é que estavam as falhas, não é? Portanto, porque nós tivemos que delinear as formações, delinear os conteúdos, captar os jovens, que foi aqui um grande desafio, não é? Sobretudo nesta faixa etária, a partir dos 14 anos, já tinham outras atividades que também eram do seu interesse. Percebemos que ainda havia, ou que não havia, muita preocupação ou alguma preocupação sobre estas questões, e então foi difícil esta primeira captação dos jovens e, portanto, nesta primeira fase do projeto foi realizado então este curso piloto. Na segunda fase do projeto, o que aconteceu? Fizemos a extensão do curso a nível nacional. Portanto, já não era um curso piloto, não é? Já tínhamos toda uma aprendizagem desta primeira fase, e na segunda fase tivemos a oportunidade então de perceber, ok, o que é que nós podemos melhorar? Vamos melhorar, e assim o fizemos. Estruturamos o curso de outra forma e prolongamos o curso, não é? Portanto, estendemos o curso a nível nacional. E além dos jovens, nesta fase, também abarcamos, não é, aqui as ONGs, portanto, organizações não governamentais, outras entidades também que estivessem aqui interessadas em conhecer um bocadinho mais e perceber de que forma é que elas próprias podiam ter práticas que fossem geradoras também e aqui mais amigas dos direitos humanos dentro das suas próprias organizações. E esta parte também foi fundamental para que agora, quando o projeto terminar, as próprias organizações também estejam capazes de dar aqui uma continuidade e haja uma disseminação do projeto, porque elas próprias, recebendo esta formação, estão aptas também, não é, a depois dá-la aos próximos funcionários e outros profissionais que possam vir a fazer parte então da entidade. A EADO é uma associação para a defesa dos direitos humanos, que é a ONGD, e aqui como parceira da Inovar Autismo, nós sempre nos interessamos por qualquer projeto que tenha como não só a defesa dos direitos humanos, sobretudo das pessoas portadoras de deficiência, porque é uma coisa que ninguém em geral pensa, não é? Não é muito pensado. Pode haver assim um grupo ou outro de pessoas que realmente se interessem por isso, mas a maioria
nem sequer pensa neste tipo de situações, o que é uma pena, porque é muito necessário que se pense, que se trabalhe nisto, que se avance, explique às pessoas, que crie essa empatia nas pessoas que é tão necessária à vida hoje em dia, e foi baseada nisso que a ADU aceitou este desafio, que é um desafio de inovar autismo, porque nós não estamos dentro de projetos com deficientes, digamos, não é? Eu detesto esta palavra, mas pronto, é a palavra que há e tem que se usar. Espero que as pessoas entendam no bom sentido e não no mau. E portanto, achei que era um desafio e pronto, e olha, e cá estamos a trabalhar com a Inovar Autismo, precisamente para dar a conhecer este tipo de situações. Nós na ADU tivemos sempre uma frase, e continuamos a ter: conhecer para agir. É o nosso mote, digamos, porque se de facto as pessoas não sabem o que é que se passa, como é que vão agir? Não é? É a pergunta que se faz. E, portanto, conhecer para agir. Portanto, dar às pessoas o conhecimento suficiente para que depois possam agir no sentido de defender certas causas que realmente são necessárias e que precisam de defensores. Precisam mesmo. Relativamente a direitos humanos, pois a legislação até prevê bastantes situações que pode proteger, não chega. Não chega. É preciso mais, sobretudo a nível dos jovens, dos estudantes, porque eles é que são o futuro e de qualquer forma eles vão ajudar no sentido de transmitir o conhecimento dessa situação para que as pessoas possam de facto criar modelos em que possam falar com os outros, em que possam transmitir as suas preocupações e, enfim, é que isto tudo passa por uma... Como é que eu ia te explicar? Não é muito fácil de explicar. A inclusão não é só no sentido das pessoas portadoras de deficiência. Também nas pessoas que estão a dar este tipo de coisas tem que haver uma inclusão da problemática em si, porque senão é difícil, não é? E nem toda a gente está formada para isso, não é? Nós ficámos muito na ADU. Uma das coisas que a Inovar Autismo nos trouxe foi uma abertura, digamos, ou uma sensibilização para certos problemas hoje em dia da sociedade e não só dos deficientes. E, portanto, no fundo, todas estas valências, não é? Esta diversidade de formações e de cursos que foram ministrados, o objetivo, tanto para os jovens como para as ONGs ou outras entidades, era de facto capacitá-las e perceber, por um lado, para as ONGs e para os profissionais que trabalham com jovens com deficiência, que eles têm voz, eles podem fazer as suas escolhas, tanto que a formação para os técnicos de organizações foi sobretudo na área do planeamento centrado na pessoa, não é? Portanto, que é a forma com que a Inovar trabalha e todos os nossos projetos são desenvolvidos precisamente nesse âmbito, portanto, o planeamento centrado na pessoa, vamos olhar para aquela pessoa, perceber o que é que ela quer, o que é que ela gosta, o que é que ela quer fazer, quais são as suas aspirações e, portanto, todo o curso para as ONGs foi desenhado e delineado nesse sentido. Para os jovens foi no sentido de os empoderar, de os capacitar, de perceber que eles têm direitos, também têm deveres e de que forma é que eles podem agir, não é? Podem ser aqui advocates pelos direitos humanos das pessoas com deficiência, não é? E aqui falamos de tanto pessoas com e sem deficiência podem ter esta capacidade de agir, não é? E de contribuir para uma mudança. Portanto, eu creio que este projeto veio aqui mostrar-nos também que ainda há muito que se pode fazer nesse sentido, não é? É importante envolver as pessoas com deficiência, aliás, nestes processos, daí também o lema do nada sobre nós sem nós, não é? Portanto, as pessoas com deficiência têm que ser ouvidas, têm que ser envolvidas neste processo e este projeto também nos vem muito mostrar esta vontade que as pessoas têm, de facto, de ser ouvidas e muitas vezes ainda não o são, não é? Embora já haja um progresso nesse sentido. Portanto, eu acredito, e nós aqui na Inovar acreditamos de facto que o desenvolvimento destes projetos e que o foco seja de facto os jovens, não é? E pôr também a atenção nos jovens, porque no fundo são eles que depois vão contribuir para muito mais daquilo que vai acontecer no futuro, não é? É importante e é importante também continuar a desenvolver projetos nesta área em que o foco seja o ativismo, não é? Esta capacidade que nós temos e que toda a gente pode ter de se envolver numa causa e de, portanto, conseguir chegar ao fim, portanto, e dizer eu tive voz, eu fui ouvida e eu acho que isso é muito importante. Portanto, este projeto foi uma candidatura à Active Citizen, que em Portugal é desenvolvido pela Fundação Gulbenkian e pela Fundação Bissaia Barreto e é uma candidatura que visa
a capacitação da sociedade para que a sociedade seja mais interventiva, mais inclusiva e para que haja mais movimentos cívicos. Portanto, este Active Citizen, para que os cidadãos e as cidadãs sejam mais ativos. Nós decidimos candidatar porque esta área é uma área de trabalho nossa, portanto, esta questão de que a inclusão só se faz se nós capacitarmos a sociedade para ser inclusiva, e, portanto, decidimos candidatar este projeto no sentido de trabalhar com jovens, crianças e jovens, no sentido de pôr jovens com e sem deficiência a discutirem estas questões e a trabalharem em conjunto e, assim, desta forma, criarem uma sociedade através destes pequenos núcleos de discussão e este trabalho com jovens. E foi um desafio muito interessante, não é? Porque cada candidatura é também um desafio, não é? Porque depois esta parte mais burocrática, cada candidatura tem a sua forma de trabalhar, a sua forma das coisas serem apresentadas, a parte da faturação, a parte dos relatórios, e por isso para a equipa também foi um desafio muito interessante. O Active Citizen tem uma componente muito interessante que é para a Gulbenkian, é importante esta questão dos projetos, que as associações desenvolvam projetos, mas também a questão da capacitação das próprias associações. E, portanto, todos estes projetos que visam implementação no terreno têm também uma componente de capacitação da associação, que tem, por um lado, um diagnóstico organizacional, ou seja, é contratada uma empresa externa que vai avaliar, portanto, a associação, neste caso porque o programa é essencialmente para associações e para ONGs e ONGPDs, e, portanto, avalia como é que nós funcionamos em termos económicos, em termos das dinâmicas da equipe, em termos de recursos humanos, como é que nós nos relacionamos com os nossos parceiros, como é que nós nos relacionamos com os nossos sócios. E isso foi também um projeto muito interessante, não é? Porque nós fomos trabalhando e íamos fazendo este exercício de ver como é que estamos, mas quando temos alguém de fora que nos obriga a pensar sobre nós e sobre a nossa organização, é muito interessante. E, portanto, essa faceta do projeto foi muito aliciante para nós. Nós depois trabalhámos com uma empresa, portanto, fizemos um concurso público, trabalhámos com a empresa Turnaround, que nos analisou, que fez focus group com os funcionários, com os sócios, com a direção, fez focus group com os parceiros. Portanto, foi um trabalho muito grande de avaliação da Inovar enquanto estrutura, enquanto associação, e que depois produziu um relatório, ou seja, depois fizemos um workshop com eles e basicamente eles disseram-nos: olha, vocês fazem isto bem, mas isto vocês têm que melhorar. Depois, essa capacitação tem uma segunda parte, que é, portanto, a formação, que é feita por outra entidade, portanto, assim o programa assim obriga, portanto, a avaliação e o diagnóstico é feito por uma entidade e depois a formação é feita por outra. E estamos a trabalhar com o FM3 e estamos a fazer formação para a equipa naquelas áreas que nós determinámos e que vimos com o Turnaround que eram mais importantes. Estamos a fazer formação em gestão de projeto, numa nova forma de trabalhar que é o Design Thinking, portanto, que é uma metodologia de trabalho em que as pessoas são postas a criar projetos e a pensar portanto, é um projeto colaborativo, portanto, é uma nova metodologia, velha metodologia de trabalho colaborativo, e também no Regulamento Geral de Proteção de Dados, portanto, que é uma questão importante quando nós trabalhamos com pessoas, ter cuidado com os dados, a forma como divulgamos os dados. Claro que havia muitas áreas que nós também considerámos que podiam ser interessantes para nos capacitarmos. Estas foi aquelas que foram definidas como prioritárias e, portanto, as outras iremos continuar a desenvolver. Mas esta componente de fazer um projeto para a comunidade, mas ao mesmo tempo ter uma reflexão sobre a associação, é uma componente muito interessante do Active Citizen e que nós agradecemos imenso, portanto, o projeto ser assim, agradecemos imenso à Fundação Gulbenkian, porque realmente é importante este olhar sobre as organizações e este querer que as organizações se tornem mais eficientes e mais colaborativas, e, portanto, esta foi uma componente muito interessante para nós do projeto, para além
da execução do projeto, provavelmente a minha equipa falou mais disso, por isso é que eu quis destacar mais esta questão que provavelmente elas não iriam falar tanto. No caso da ADU foi muito interessante porque a ADU trabalha, portanto, a parte da capacitação dos direitos humanos não na área da deficiência, portanto o interesse foi trabalhar com uma associação que tivesse também um foco nos direitos humanos. Elas são muito focadas na questão da África e das jovens e portanto era um bocadinho tentar haver aqui uma partilha com alguém que está numa área, portanto, congênera à nossa, mas com quem nós podemos aprender. O caso da Associação de Escuteiros de Portugal é essencialmente porque são uma associação já mais que centenária e que trabalham um bocadinho esta questão de trabalhar com os jovens e para os jovens, não é? E, portanto, esta questão da educação não formal que também nos interessava muito nesta metodologia dos cidadãos ativos, porque a escola tem o seu papel, mas tudo aquilo que se passa fora da escola é muito importante. E é importante, nós estamos sempre a focar nesta questão, que é, as associações não se podem fechar dentro das suas áreas, ou seja, nós somos uma associação na área da deficiência e não nos podemos fechar só na área da deficiência, trabalhar só dentro do autismo ou trabalhar só dentro da deficiência. É importante que as associações trabalhem em rede com associações fora da sua área de trabalho. Porquê? Porque podemos aprender com os outros, mas também é desta forma que nós criamos uma rede de solidariedade e de inclusão mais forte, não é? Quando nós trabalhamos com quem está ao nosso lado, ou seja, nós não nos fechamos na nossa fronteira, mas trabalhamos com quem está fora da nossa área. Um outro parceiro nosso é também, porque o projeto assim obrigava a ter um parceiro oriundo dos países doadores, e nós temos um parceiro islandês que trabalha também a questão dos direitos humanos e portanto, o nosso parceiro é uma federação que congrega várias associações na área dos direitos humanos, quer ligados, por exemplo, mais às questões das mulheres ou mais às questões das crianças, pronto. E esse parceiro também é muito interessante porque dá-nos aqui esta visão do norte da Europa, e agora vamos ter no seminário final um bocadinho esta experiência, não é? Como é que eles trabalham todas estas questões da juventude e das políticas de juventude e da participação dos jovens, que é um bocadinho o foco, deste projeto. O objetivo dos Active Citizen é que as coisas aconteçam no terreno, mas depois que criem também lastro, neste sentido de o que é que nós vamos fazer com isto. E normalmente o que é pedido é que as entidades reflitam sobre mudar uma política ou propor uma mudança de uma política. E aquilo que nós estamos a refletir é um bocadinho esta questão das políticas de juventude e das políticas de viradas para a criança, para que elas sejam realmente mais inclusivas, ou seja, quando se cria um produto dirigido à juventude, que esse produto tenha em atenção todos os grupos, e nomeadamente os grupos dos jovens com deficiência, que nós achamos que aí realmente há aqui há aqui aspectos que esta política podia ser melhorada. E, portanto, há aqui um campo que nós estamos a explorar agora nesta fase final do projeto, que tem a ver com essa disponibilização. Será, por exemplo, esta alteração da política pública, então aí nós iremos dirigir-nos à Secretaria de Estado da Juventude e dizer assim, olha, esta política que vocês têm tem que dar atenção a este ponto e a estas propostas que nós fazemos, mas se calhar o IPDJ pode disponibilizar esta formação, se calhar nas escolas, na cadeira de educação cívica, podemos disponibilizar este manual, que pode ser usado pelas escolas, se calhar vamos propor aos Escuteiros de Portugal criarmos dentro do sistema normativo que eles têm de formação para dirigentes, se calhar um módulo ou dois, ou se calhar, eu sei que isto depois nos escuteiros é um bocadinho mais burocrático, mas se calhar isso até já existe, poderia ser afinado na progressão que os miúdos fazem, ter aqui, se calhar, mais alguma atenção a estas questões da inclusão e da diversidade, mas, portanto, será sempre aqui focar
é um bocadinho como aquele artista que está a tocar um órgão, não é? A gente tem que ir carregando e tem de ir pedalando e depois vai abrindo umas e vai fechando outras e a música vai saindo. E portanto é muito isto, não é? Muita formação, a criação realmente de manuais que sejam facilmente acessíveis e facilmente utilizáveis e chamando a atenção a alguns aspectos da política pública, não é? E há umas áreas que já estão bastante desenvolvidas, não é? A questão ambiental, a questão da reciclagem, a questão da igualdade de género têm sido muito desenvolvidas e muito formatadas nestes modelos. São diversas as formações que há sobre igualdade de género, já existem vários manuais para a escola sobre o ambiente, sobre estas questões e, portanto, é um bocadinho introduzirmos aqui esta questão também da deficiência, da deficiência enquanto diversidade humana, também nestes diferentes patamares. Mas sim, é isso que o programa nos exige e é isso que nós também queremos implementar, porque os projetos não podem morrer no dia em que se faz o relatório. E na verdade a prova superada, se nós pensarmos em termos de avaliação de impacto, será daqui a 6 meses, voltarmos a falar e perceber em que ponto é que estamos. Aí a prova será realmente superada, não é? Porque aí é que se pode avaliar o impacto. Mas sim, à partida temos esse desejo, não é? E temos essa intenção. Agora, há sempre este constrangimento português, não é? De que nós precisamos de andar a tirar dinheiro dali, a esticar dali. Mas eu penso que sim, tanto que existem quer através do IPDJ, quer através mesmo do INR, diferentes modalidades e diferentes aproximações portanto, à juventude e às políticas de juventude. E, portanto, nós iremos de certeza encontrar aqui uma plataforma que seja fácil ou que seja mais fácil e que encontremos parceiros para a sua implantação.